aí galera, estamos começando aqui um quadro novo no canal, Constituição Federal para a redação do Enem. Já pensou em citar a Constituição Federal na sua redação do Enem? Vai ser top, hein galera? Vai deixar a redação muito mais técnica. É muito mais fácil a gente basar nossos argumentos dentro do dispositivo normativo máximo do Brasil. A Constituição Federal é o topo. Todas as leis devem estar em equilíbrio com a Constituição Federal. E hoje eu vou falar dos princípios fundamentais da Constituição. São os 4 primeiros artigos da Constituição. Se você nunca leu a Constituição, vai ler comigo hoje. Os 4 primeiros artigos consagram os princípios fundamentais da Constituição. Antes, vou falar um pouquinho sobre a Constituição. Ela foi promulgada em 1988, nossa atual Constituição. E ela é considerada a Constituição Cidadã. Ela veio depois do regime militar, que é por isso que é considerada a Constituição Cidadã, além de trazer muitos direitos e garantias para a pessoa humana, para o cidadão. Então vamos entender um pouquinho, conhecer quais são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O que é um princípio? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um princípio de ser honesto. Através desse princípio, não vou roubar, não vou furar fila de banco, não vou tentar passar a perna no meu amiguinho, por causa do meu princípio. Ele é algo mais abstrato, mais subjetivo, mais orientador. Os princípios fundamentais da República, eles vão orientar todas as demais normas da Constituição, todos os demais artigos. A Constituição tem que se embasar nesses princípios fundamentais. Além de ser princípios, são fundamentais. Ainda mais a ideia de importância ainda desses princípios. Então vamos conhecer. O primeiro artigo da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, se constitui em Estado democrático do direito e tem como os seguintes fundamentos: soci viva pro soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho e da iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que ou exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse é o nosso primeiro artigo. Bem, agora vamos analisar cada um desses princípios individualmente. A República é a forma de governo que o Brasil adotou. Significa que nós vamos eleger nossos representantes, terão um mandato temporário, estão sujeitos à fiscalização, vão governar a coisa pública. É diferente da monarquia, que quem governava era o rei. Não tinha tempo de mandato, não era a gente que escolhia, não estava sujeito à fiscalização de nada. A forma de governo que a gente escolheu é a República. A República Federativa. O que é federação? Federação é a forma de Estado. Forma de Estado federativa, federação. A nossa é a tricotônica. União, Estados e municípios. O Distrito Federal ele tem competências tanto de Estado quanto de municípios. Por isso que a gente considera tricotônica. E esses entes políticos, são chamados entes políticos, eles são independentes entre si. Nenhum manda no outro. São independentes. As suas atribuições estão definidas dentro da Constituição, que cada um vai fazer. Apesar da gente sempre achar que a União manda nos demais, nos estados e nos municípios. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado. Estado ele é formado por 3 elementos. Elementos do Estado: povo, o Estado tem um povo, território e governo soberano. O Brasil ele é soberano. O que isso significa? Que outros estados não podem mandar aqui dentro. O Brasil ele é soberano. Ele manda em si mesmo. O Estado é formado por esses 3 elementos: povo, território e governo soberano. Estado democrático. O que é democracia? Democracia é o nosso regime político. Regime político é o democracia. A democracia se divide em 3. Existem 3 tipos de democracia:
direta, o povo exerce o poder, a indireta ou representativa, que o poder ele é exercido pelos representantes que o povo escolheu, ou a semi-indireta ou participativa. O Brasil adotou a semi-indireta ou participativa, que é a mistura das duas. Tanto exerce o poder diretamente, como exerce o poder através dos representantes. Todo o poder emana do povo, que o exerce através dos representantes ou diretamente. Plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Essa forma direta do povo exercer o poder. Então, o regime político é o democrático. Estado democrata de direito tem como os seguintes fundamentos. Então, aqui são fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso aqui pode ser utilizado em prova. É fundamento do Brasil. Soberania. O Brasil é soberano em relação aos demais países. Aqui, o Estado é formado por povo, território e governo soberano. Cidadania. E aqui um dos fundamentos mais importantes dentro da Constituição. Dignidade da pessoa humana. Isso aqui a gente pode usar praticamente todo o tema de redação. Vamos começar. Segundo a Constituição, conforme a Constituição Federal do Brasil, um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Com vista a isso, de acordo com um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o da dignidade da pessoa humana, é muito fácil a gente citar esse fundamento dentro da nossa redação. Todas as normas da Constituição, todos os artigos, devem embasar sua interpretação através desse fundamento aqui, dignidade da pessoa humana. Qualquer pessoa ela tem direito a ter uma vida digna, independente de raça, de cor, de etnia, de religião, de situação econômica. Então, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Tá aí algo sempre legal para a gente citar nas nossas redações. Valorização social da iniciativa, valorização social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, que são objetivos da República Federativa do Brasil. O Brasil tem esses seguintes objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então aqui também é algo muito legal para a gente citar em prova. Conforme um dos objetivos da República Federativa do Brasil, o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Também é legal para a gente citar na redação, dependendo do tema. Isso aqui também, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, etnia, religião ou qualquer outra forma de descriminalização. Então, você decorar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pode ter certeza que a chance de você colocar na sua redação do Enem é de 90% para mais. É muito fácil a gente citar isso dentro da redação do Enem e encaixar com algum argumento que a gente queira colocar. E aqui são os princípios internacionais da República Federativa do Brasil. As relações internacionais do Brasil com os outros países vão ser regidas por esses princípios: defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, e aqui tem mais princípios. Vou colocar aqui a Constituição Federal, esses 4 primeiros artigos, para a gente poder analisar depois. E por fim, lá no artigo 2, tem os poderes da República Federativa do Brasil. Se divide em executivo, legislativo e o judiciário. São independentes entre si, mas harmônicos. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu!